Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade que Ele me dá de gravar mais uma aula aqui para vocês. E quero pedir também a Deus que abra a mente e o entendimento de vocês, para que vocês possam aprender com facilidade o conteúdo dessa aula, ok? A nossa aula de hoje será sobre produtos notáveis. Nesta aula, veremos a demonstração do quadrado da soma de dois termos e como utilizar a regra obtida a partir dessa demonstração. Então vamos lá. Quadrado da soma de dois termos. Observa a figura abaixo. Você está vendo aí o contorno de uma região quadrada, tá? Essa região quadrada eu vou dividir em 4 partes, ok? Sendo que 2 dessas partes são quadrados. Então nós temos aí um quadrado azul e um quadrado amarelo. Para indicar as dimensões do quadrado azul, eu vou utilizar a letra A, tá certo? Olha só, para se calcular a área de uma região quadrada, você multiplica lado vezes lado. Então, neste caso, eu vou multiplicar A vezes A. Todas as vezes que você for multiplicar uma letra por ela mesma, você tem aí multiplicação de potência de mesma base. Neste caso, você deve repetir a base e deve somar os expoentes. Portanto, nós temos aqui A elevado a 1 vezes A elevado a 1, já que não aparece expoente, o expoente é 1, tá certo? Então, você tem A elevado a 1 vezes A elevado a 1. Quando eu somar os expoentes, vai ficar A elevado a 2. Portanto, A elevado a 1 vezes A elevado a 1 ficará A elevado a 2, ou seja, A ao quadrado. Então, a área desse quadrado azul é indicado por A ao quadrado. Para indicar as dimensões do quadrado amarelo, eu vou utilizar a letra B, tá certo? Do mesmo modo que nós encontramos a área do quadrado azul, vamos encontrar a área do quadrado amarelo multiplicando as suas dimensões, b elevado a 1 vezes b elevado a 1. Neste caso, eu vou somar os expoentes, ficando b ao quadrado, ok? Agora, vamos calcular a área dessas duas regiões retangulares, começando por essa daqui de cima, que eu vou indicar de cor verde. Então, para calcular as dimensões, a área desse retângulo verde, eu vou precisar das dimensões. Vou precisar da altura. Observe que a altura dele está indicada pela medida do lado do quadrado amarelo, tá certo? Então, a altura dele é B. Então, vamos trazer B para cá, ó. Observe que a base dele, que é o comprimento, está sendo indicada aqui pela medida do lado do quadrado azul, que está sendo indicado pela letra A, tá certo? Então, aqui em cima, a medida desse lado do retângulo verde, que é a base dele, é a mesma medida do quadrado, da medida do lado do quadrado azul. Então, vamos chamar isso aí de A. Para calcularmos a área de uma região retangular, você vai multiplicar a base, que é indicada aqui por A, vezes a altura, que está sendo indicada por B. Como você tem duas letras diferentes, você não tem multiplicação de potência de mesma base. Neste caso, você vai multiplicar A vezes B ou B vezes A e vai escrever em ordem alfabética. Eu vou escrever aí AB, ok? Vamos agora aqui para a área desse outro retângulo que está indicado aqui de cor branca. Vamos ver primeiramente as suas dimensões. Observe que a base dele aqui, esse segmento, tem o mesmo tamanho da área desse quadradozinho amarelo. Neste caso, a base dele vai ser indicada por B. Então, vamos trazer B aqui para baixo. Observe que a altura dele aqui, ó, está sendo indicado pela medida do lado do quadrado azul. Neste caso, está sendo indicado por A. Então, nós vamos trazer o A aqui para indicar a altura. Veja que as dimensões desse retângulo que nós estamos vendo aqui de cor branca são as mesmas dimensões do retângulo de cor verde. Isso quer dizer que a área de ambos são iguais. Então, vou destacar aqui também de verde, já que eles têm as mesmas dimensões, consequentemente terão a mesma área. Portanto, a área que ambos terão é indicada por AB, porque B vezes A, em ordem alfabética, vai dar AB. Ok? Então, a área do quadrado grande que nós obtivemos inicialmente, tá? Que é esse quadrado aí, ó, que você está vendo, com o quadrado inicial, que foi dividido em 4 partes.
a área dele se dará pela soma de todas as áreas que estão dentro dele. Se dará pela soma da área do quadrado azul com o quadrado amarelo, mais 2 vezes a área do retângulo verde, ok? Mas qual será as dimensões desse quadrado grande aqui? Vamos observar. Eu quero a área dele, tá certo? As dimensões será indicada pela soma de A mais B, ok? Então, vamos trazer A mais B para cá. Ó. Nós temos aqui também na altura a mesma medida, A mais B, certo? A mais B. Vamos trazer A mais B também para cá. Ok? A área desse quadrado grande que eu tenho inicialmente, cujas dimensões é indicada por A mais B vezes A mais B, se dará pela soma de todas as áreas que aqui estão. A área do quadrado azul, tá certo? Vamos trazer aqui para dentro, somado com 2 vezes AB, que é indicada aqui pela área dos dois retângulos verdes. Então, você tem 2 vezes AB. Por que 2 vezes AB? Porque aqui eu tenho dois retângulos de mesma área. Quais são as áreas? AB e AB. Então, aqui você tem 2 vezes AB. Mais a área do quadradinho amarelo aqui, ó. Vamos trazer. Então, veja que a área do quadrado grande foi o resultado da soma de todas as áreas que aqui estão. Então, nós obtivemos, para indicar a área desse quadrado grande, o trinômio A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. Nós temos aqui um polinômio de 3 termos. E esse polinômio de 3 termos é chamado de trinômio. Por que trinômio? Porque tem 3 termos, não é isso? Então, veja só. Pelo fato de representar a área de um quadrado, ele é chamado de trinômio quadrado perfeito. Ok? Quando você multiplica A mais B vezes A mais B, você encontra aqui a área desse quadrado, que é indicado por esse trinômio. Portanto, A mais B vezes A mais B é multiplicação de fatores iguais. Como são dois fatores iguais, eu vou representá-lo por meio da potência A mais B ao quadrado, porque são dois fatores iguais. Se fossem 3 fatores iguais, representaríamos por A mais B elevado a 3. Já que você tem um produto de dois fatores iguais, indicaremos pela potência A mais B ao quadrado. Ok? Então, veja só. Esse A mais B ao quadrado está indicando a área desse quadrado aqui, que está sendo representado por esse trinômio quadrado perfeito. Então, A mais B ao quadrado é a mesma coisa de A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. Ok, pessoal? Então, nós temos que, todas as vezes que você tiver o quadrado da soma de dois termos, neste caso, o quadrado da soma de A mais B, quer dizer, o quadrado da soma de dois termos. De onde é que surge o quadrado da soma de dois termos? Surge de uma região quadrada, como essa, que foi dividida em 4 partes, sendo que 2 delas são quadrados e 2 delas são retângulos de mesma área. Então, você vai ter 2 quadrados de áreas diferentes e 2 retângulos de mesma área, que me leva a obter sempre um trinômio quadrado perfeito. Então, o quadrado da soma de dois termos sempre vai ser igual a um trinômio quadrado perfeito escrito dessa maneira. Ok? Então, observa aí que a partir dessa resolução, dessa demonstração, nós podemos escrever uma regra. Observe que o A é o primeiro termo e o B é o segundo termo. A partir dessa demonstração, eu vou escrever a regra do quadrado da soma de dois termos. Observe o seguinte, vamos lá. Observe que aqui você tem A ao quadrado, você tem o primeiro termo ao quadrado. Então, nós vamos pegar aí o primeiro termo e escrevê-lo elevado ao quadrado. Eu vou representar o A utilizando a palavra primeiro e para representar o B, eu vou utilizar a palavra segundo. Então, aqui você tem o primeiro termo ao quadrado, por isso eu escrevi aqui primeiro entre parênteses ao quadrado. Agora você tem aqui, ó, mais 2. Esse mais 2 sempre vai surgir. Por que sempre ele vai surgir? Porque ele vai representar sempre a área de dois retângulos iguais. Tá certo? Então, vem mais 2 para cá, para a regra. Esse mais 2, observe que ele está multiplicando o primeiro termo, que é A. Então, vezes o primeiro. Tá?
vezes o segundo termo, que é B. Então, vezes o segundo termo, que é B. Mais, agora, mais, ok? O quadrado do segundo termo, que é B. Então, mais o quadrado do segundo termo, que é B. Ok? Então, aqui você tem a regra do quadrado da soma de dois termos. O quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o segundo ao quadrado. Vamos aplicar isso aqui utilizando 4 exemplos, ok? Vamos lá. Exemplos. Letra A. Nós temos aí o quadrado de 1 mais B. Observe que o número 1 está representando o primeiro termo e a letra B está representando o segundo termo. Onde tiver a palavra primeiro, eu vou substituir por 1. Onde tiver a palavra segundo, eu vou substituir por B. Então, vamos lá. Começa com o quadrado do primeiro. Significa que eu vou pegar 1, entre parênteses, e elevar ao quadrado. Mais 2, que é da regra, que multiplica o primeiro, tá certo? O primeiro é quem? É o número 1. Vezes o segundo agora, ó, que é a letra B, indicada aqui pela letra B. Mais, ó, o segundo, que está sendo indicado pela letra B, entre parênteses, elevado a 2. Ok? Olha só. Vamos desenvolver isso aqui. Resolveremos primeiro a potência, depois a multiplicação. Temos duas potências, 1 ao quadrado e b ao quadrado. Vou resolver logo tudo na sequência. Vamos lá. Começando aqui, ó, 1 ao quadrado se dará por 1 vezes 1, que vai dar 1 mesmo. Mais 2 vezes 1, ó, vai dar 2. E 2 vezes b vai dar 2b. Então, 2 vezes 1, 2. E 2 vezes b, 2b, mais 2b. Mais b elevado a 2. Todas as vezes que você for elevar uma letra a uma expoente, você tem potência de potência. Você vai repetir essa letra, tá? Vai pegar o expoente dela, já que não apresenta aqui o expoente é 1, e vai multiplicar o de fora. 1 vezes 2, que vai dar 2. Então, 1 vezes 2, 2 ficando b ao quadrado. Lembrando que as letras que aparecem nessas expressões são chamadas de variáveis, ok, pessoal? Vamos aí para a letra B. Observe, antes de irmos para a letra B, observe que depois que você resolve as potências e efetua a multiplicação, o desenvolvimento se dá por encerrado. Por quê? Porque aqui você tem 3 termos não semelhantes. Isso quer dizer que você não poderá efetuar a soma entre eles. Por que eles são 3 termos não semelhantes? Porque as partes literais são diferentes. Aqui tem b elevado a 1 e aqui tem b elevado a 2. E esse número 1 aqui não possui parte literal, então é chamado de termo independente. Portanto, você tem aqui 3 termos não semelhantes, cuja operação entre eles você não pode efetuar. Tá certo? Lembrando que o quadrado da soma de 2 termos sempre vai gerar um trinômio quadrado perfeito. Ok? Por que vai gerar um trinômio quadrado perfeito? Porque essa expressão aqui de 3 termos representa sempre a área de uma região quadrada. Tá bom? Vamos para a letra B. Nós temos aqui o quadrado da soma de b de 3 mais b. Olha só, pessoal. Lembrando a vocês que o quadrado da soma de 2 termos sempre vai indicar as dimensões de um quadrado, tá certo? E o resultado do desenvolvimento do quadrado da soma sempre vai gerar um trinômio que representa a área desse quadrado, tá certo? Cuja medida do lado está sendo indicada aqui por 3 mais b. Ok? Então, vamos lá. Começa sempre com o quadrado do primeiro. E o primeiro termo aqui está sendo indicado pelo número 3. O segundo termo está sendo indicado pela letra B. Então, aqui na fórmula, todas as vezes que aparecer a palavra primeiro, vai ser substituído pelo primeiro termo aqui do parênteses, que no caso aqui é 3. Onde tiver a palavra segundo, eu vou substituir pela letra B. Portanto, você terá o seguinte. O quadrado do primeiro, vou pegar o primeiro, que é 3, vou colocar entre parênteses e vou elevar ao quadrado. Depois vem mais 2 da regra, mais 2, que multiplica o primeiro que está sendo indicado aqui por 3. Na sequência, multiplica o segundo, que está sendo indicado por B. Depois vem mais o segundo, que está sendo indicado aqui por B, entre parênteses ao quadrado. Tá certo?
Agora é só resolver essas duas potências e efetuar essa multiplicação, encerrando assim o desenvolvimento do quadrado da soma que você tem na letra B, ok? Então vamos lá. Você tem 3a ao quadrado, que é 3 vezes 3, que vai dar 9. Mais 2 vezes 3, que vai dar 6. E 6 vezes b vai dar 6b. Então, mais 6b, ok? Mais b elevado a 2, como você já sabe, vai dar b ao quadrado, porque você tem potência de potência. Repete o b e multiplica seus expoentes 1 vezes 2, ficando b ao quadrado, ok? Vamos agora para a letra C. Temos aqui, ó, o quadrado da soma de 3a mais 2. Lembrando que 3a mais 2 representa as dimensões de um quadrado. 3a mais 2a ao quadrado representa a área do quadrado, tá certo? Para descobrirmos qual vai ser a área desse quadrado, eu tenho que desenvolver essa potência que aqui está, tá bom? Utilizando essa regra que você está vendo. O primeiro ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o segundo ao quadrado. Então, o primeiro termo aí que você tem é o 3a. O 3a representa o primeiro. O 2 representa o segundo termo. Onde tiver a palavra primeiro, eu vou substituir por 3a. Onde tiver a palavra segundo, eu vou substituir por 2. Então, vamos lá. Começa com o quadrado primeiro. Então, você vai pegar 3a entre parênteses e eleva ao quadrado. Mais 2, que é da regra. Multiplicando o primeiro, que no caso aqui está indicado por 3a. 2 vezes 3a. Na sequência, multiplica o segundo, que está sendo indicado pelo número 2. Então, vezes o segundo, que é 2. Mais o segundo, que está sendo indicado aqui pelo número 2, entre parênteses, elevado a 2, como você está vendo. Certo? Então, ficou o quadrado primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado segundo. Agora, vamos resolver essas duas potências que aí estão e efetuar essa multiplicação que está aqui no meio, tá certo? Então, vamos lá. Você vai ter aqui, primeiramente, pega o coeficiente, que é 3 e eleva ao quadrado. 3 elevado a 2 vai dar 3 vezes 3, que dá 9. Quando chegar na letra, que é a parte literal, tá? Que é a variável que você está vendo aqui, você vai repetir esse a e vai multiplicar os expoentes. O expoente aqui do a é 1. 1 vezes 2, que vai dar 2. Então, 1 vezes 2, 2, ficando a ao quadrado. Mais 2 vezes 3 vai dar 6, 6a. Tá? 2 vezes 3a dá 6a. 6a vezes 2 vai dar 12a. Ok? Ó, 2 vezes 3, 6. E 6 vezes 2, 12. Como só tem um a aqui, é só repeti-lo. Se tivesse outra variável para que esse a multiplicasse, você ia multiplicar a vezes a outra variável. Como só tem a, repete ela. Mais 2 elevado a 2. 2 vezes 2, 4. Ok? Vamos aí para a letra D. Você tem aí o primeiro termo, que é indicado por 3x ao cubo, e o segundo termo, que está sendo indicado por 5. Onde tiver a palavra primeiro, agora eu vou substituir por 3x ao cubo. Onde tiver a palavra segundo, eu vou substituir por 5. Tá? Então, vamos lá. Começa com o quadrado primeiro. Vamos pegar o primeiro, que é 3x ao cubo, entre parênteses, e elevar ao quadrado. Depois vem mais 2 da regra. Não esqueça, mais 2 da regra. Esse mais 2 multiplica o primeiro, que é 3x ao cubo. Na sequência, multiplica o segundo, que está sendo indicado aqui pelo número 5. Mais o segundo, que é o número 5, elevado ao quadrado. Então, mais o segundo ao quadrado. Vamos pegar o número 5, entre parênteses, e elevar ao quadrado. Ok? Então, vamos resolver essas duas potências, que é 3x ao cubo elevado a 2. A outra potência é 5 ao quadrado. E, na sequência, efetuaremos essa multiplicação que está aqui no meio, tá bom? Então, vamos lá. 3 elevado a 2, você vai ter 3 vezes 3, que vai dar 9. Quando você pegar x ao cubo e elevar a 2, você vai repetir o x e vai multiplicar os expoentes. 3 vezes 2, que vai dar 6. Então, vamos trazer aqui, ó, ficando x elevado a 6. Tá bom? Todas as vezes que for elevar a variável à potência, não esqueça de repetir a variável e multiplicar o expoente dela pelo de fora. No que diz respeito à parte numérica aqui, que é o coeficiente, que é o 3, você resolve a potência normalmente. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que dá 9. Mais, vamos multiplicar 2 vezes 3, que dá 6. E na sequência, 6 vezes 5, que vai dar 30.
2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. Observe que só tem uma variável aqui nessa multiplicação. Repete o x ao cubo, porque não tem nenhuma outra variável fora ela. Mais 5 ao quadrado. Cuidado, é 5 vezes 5, não é 5 vezes 2, que vai dar 10 não, tá? É 5 ao quadrado, 5 vezes 5, que vai dar 25, ok? Pessoal, com isso eu encerro essa aula, tá? Aqui eu quero pedir a Deus que te abençoe no nome de Jesus, ok? Se você chegou até o final dessa aula e conseguiu compreender o conteúdo que aí está, eu quero agradecer a Deus por isso. Toda a honra e toda a glória seja dada a Ele, porque eu sei que foi Deus que abriu a tua mente, o teu entendimento, para que você assim pudesse aprender com facilidade esse conteúdo. E se for da vontade de Deus, nos encontraremos numa próxima aula. Até mais, pessoal, no nome de Jesus.